Posso clamar pela fé, posso enxergar. O programa Restaurando Vidas está começando agora. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Momentos de aflições podem nos levar mais próximos de Deus. Nós precisamos aproveitar as provações, as tribulações e buscar a Deus com maior intensidade. Muitas pessoas dizem, olha, eu estou numa aflição, Deus não existe, ser cristão não está com nada, mas a verdade não é isso. É um movimento oportuno, é um tempo de oportunidade para aproximar do Senhor, para abraçar a palavra de Deus com mais intensidade. O Salmo de número 119, no verso 71 diz: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O salmista, ele nota aqui que no tempo de aflição, ele se tornou um homem mais humilde, mais humilhado na presença do Senhor, e ele buscou com mais intensidade a palavra de Deus. Nada nessa vida é por acaso. Há propósito em todos os momentos da sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é um cristão, deixe o momento de aflição trabalhar a sua vida, aparar as arestas e te levar mais próximo da palavra do Senhor. Se você ainda não é um cristão, você pode entrar em desespero total quando as aflições chegam sobre a sua vida. Você pode achar por um tempo que não há mais esperança, mas aqueles que estão no Senhor, aqueles que buscam o Senhor, eles sabem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus te abençoe muito durante o dia de hoje. E se você tiver alguma luta difícil, se você passar por alguma aflição grande, você vai ter a vitória. Se buscar o Senhor, se humilhar diante do Senhor e se declarar, eu não posso nada, mas o Deus a quem eu sirvo pode todas as coisas. Que Deus te abençoe. Quero conversar hoje com o Almir Rogério de Oliveira. O Almir veio para Poços com 2 anos de idade e ele foi conhecer o mundo, mas Jesus tinha um plano na vida dele. Vamos passar então essa entrevista? Posso clamar pela fé, posso enxergar. É um prazer receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Almir. Almir, Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém. Prazer é todo meu. Amém. Almir, a tua história, ela começa em Botelhos. Isso. Você é filho de um casal com mais 7 irmãos. E seu pai não era um homem rico, seu pai começou ali na fazenda. Como é que foi essa infância? Meu pai sempre teve uma vida na roça, né? Ele sempre mexeu com retiro e essas vidas no campo. E então nós sempre teve uma vida meio difícil mesmo. E meu pai sempre batalhou bastante para poder criar, até porque era 8 filhos, né? Não era fácil. Mas pela graça do Senhor aí, eu acho que pelo menos o papel dele para poder criar os filhos aí, ele se esforçou para fazer. É muito importante valorizar isso, né, Almir? Porque um salário de retiro não é um salário tão vantajoso, mas Deus já tinha um plano na sua família e esse plano também entra o sustento do Senhor sobre a sua família, porque um casal ali na fazenda cuidando de 8 filhos é um milagre do Senhor, né? É um milagre. Isso eu creio que vem lá de trás, né? O Senhor já tinha algo preparado. Eu acho que por mais que as pessoas passam, do que eles sofreram, eu acho que Deus já tinha um plano na vida de cada um. Amém. Assim como Deus tem na minha vida, na sua vida, Amém. Na vida dos meus pais. Amém. Né? Agora, vocês não eram evangélicos. Vocês seguiam uma tradição e dentro dessa tradição vocês não tinham tido encontro com o Senhor Jesus. Então, ao mesmo tempo que tinha essa provisão de Deus, vocês tinham muito problema também, né? 8 filhos em casa, o pai não era crente no Senhor, né? Como é que foi essa vida até aí a adolescência? Foi um momento muito difícil, porque o meu pai, por não ser crente, né? Ele tinha as práticas de outra tradição. Eu penso comigo assim hoje. Então, na convivência e na criação,
o filho passa, né, a seguir o caminho do pai. O filho se espelha no pai, eu penso hoje. O pai é uma referência ali no caso. Isso. Então, tudo isso hoje me fez seguir, me fazia seguir essa tradição também, né? Como meu pai era, o que meu pai fazia, né? O que a vida que ele levava. Cheguei a esse ponto de estar fazendo tudo que ele fazia, até um momento como se diz, de despertar, né? Porque eu via que aquilo lá tudo não tinha prazer em fazer aquilo que a gente fazia, na tradição que a gente vivia, nas coisas que ele fazia, até porque eu acho que veio um preço a se pagar também, né? Eu acho que a gente está exposto a tudo isso aí, porque Deus não se agrada com muitas coisas que a gente faz, né? Como se diz, se não é da vontade dele, eu creio que é da vontade do outro, né? Ele que nos expõe a isso aí, nos oferece a isso, e ao faltar o conhecimento e a sabedoria, né? Que a maior é a palavra de Deus, né? Eu creio, a maior fonte de revelação. Então eu penso que foi difícil até chegar a esse momento, a esse ponto. Agora vocês mudaram para Apóstolos, e quando mudaram para Apóstolos você tinha apenas 2 anos de idade. E a sua adolescência ali, a sua juventude, ela teve um problema na sua casa também, que seu pai resolveu a ter um relacionamento fora do casamento. E isso não foi uma vez, parece que foram 2 ou 3 vezes. E isso ocasionou também grande aflição no coração de vocês, né? Sim, porque ao devido ao tempo que foi passando, os filhos foram se casando, né? A gente era em 8 e foram se casando, geralmente os mais velhos ali, e foi ficando os mais novos, né? Com os pais ali. Então a gente presenciava mais. Eu e depois de mim, antes de mim ainda tem uma caçula das mulheres. A gente é 4 homens e 4 mulheres. Eu sou o caçula dos homens e a outra a caçula das mulheres. Então a gente presenciou mais o que ficou pelo final, porque até então, ao parecer dos olhos, parecia ser uma família, corria tudo bem aos outros lá fora, mas só quem estava dentro sabia o que se passava, né? Isso chegou a te ocasionar assim uma incomodação no seu coração, algo muito forte? Você foi ficando desgostoso com algumas situações? Muito, porque era muito novo, mas eu já sabia, já tinha assim uma visão de como se passava lá fora. Eu passei a descobrir muitas coisas que meu pai fazia, e sempre fui muito apegado à minha mãe, então eu sempre abri o jogo para ela, né? Sempre contava muito as coisas para ela, e convivia também muito lá fora. E meu pai era, como se diz, lá fora ele era muito aberto, e lá dentro ele já era mais fechado, a família. Então, como ele era aberto lá fora, eu descobria muitas coisas lá fora e trazia para dentro. A minha mãe, né, revelava. Então minha mãe ia em busca dessas coisas para saber o que acontecia, por que era assim lá fora e lá dentro era outro. Então houve um grande sofrimento ali para sua mãe, para você, e no futuro para o seu pai também, né? Houve um grande sofrimento, porque depois de tudo isso aí, meu pai, depois dos conflitos, entre os problemas entre ele e minha mãe, eles chegaram a se separar, né? Meu pai chegou a juntar as coisas dele e sair de casa pela primeira, assim seguiu pela segunda, e chegou a voltar e pela terceira, e chegou a um fim de que... Definitivo. Não teve como mais. E sua mãe adoeceu por isso? Muito doente. Por fim, que quando ela chegou a ficar doente, ela ficou um tempo, que não me falha a memória o tempo determinado, mas a meu pai retornou, né? A família em volta, conversando e tentando reconciliar, ele voltou e cuidou dela. Aí ela recuperou tudo, parecia estar tudo bem, mas aquelas coisas, as práticas que ele já tinha lá fora, eu penso comigo que ele não abriu mão, pelo que eu sei hoje, né? Não tinha aberto a mão. Então, juntou tudo de novo e isso veio acontecer de novo. E nisso os filhos foram se casando, ficou só eu e a caçula, né? E eu sempre acolhia aquelas coisas para mim ali. Eu sempre presenciava aquelas coisas e não tinha com quem abrir. Isso fez você experimentar as práticas do mundo também? Fez, porque não tinha para quem falar. Eu precisava de algo para preencher. Eu assistia aquelas coisas ali dentro ali e eu ia contar a alguém. Não tinha Jesus? Não tinha Jesus. Não foi conhecia. Buscar? Não tinha Jesus. Sempre ouvia falar de Jesus, mas me faltava algo. Eu precisava de algo.
Às vezes, então eu fui buscar lá fora. Às vezes o mundo oferece tudo, né? O que o mundo te ofereceu nessa época? O mundo sempre me ofereceu pra mim, porque eu penso hoje comigo que é só o que ele tem a oferecer, né? Porque o inimigo, o adversário de nossas almas, ele só tem as mesmas coisas. Bebida, droga, prostituição, e aí vai, né? Os desejos carnal aí, eu penso comigo. Então, e você se aprofundou neles? Eu fui catando um por um, porque eu não sabia o que eu queria verdadeiramente da minha vida, porque eu queria algo para me satisfazer. Então, foi começando na bebida, depois foi o cigarro, depois do cigarro foi a droga, foi a cocaína, e aí eu fundei. Aí, nada mais para mim tinha sentido. Agora, o que eu acho interessante é que quando a pessoa se envolve nisso, muitas vezes ela chega em casa ao amanhecer ou de madrugada. Mas tinha um irmão teu que já tinha encontrado Jesus, e quando ele saía para trabalhar, ele te encontrava, não foi mais ou menos isso? Eu tenho um irmão mais velho, dos homens, porque o mais velho dos irmãos é uma mulher. O mais velho dos homens, ele já se encontrava numa igreja evangélica, né? Ele já era convertido, e ele sempre me falava para mim da palavra do Senhor, sempre dizia versículos para mim, e eu ficava imaginando como é que Deus podia fazer na minha vida. Será que Deus fazia tudo aquilo mesmo? Só que não tinha força, porque ao mesmo tempo que eu queria seguir o caminho do Senhor, o mundo me oferecia algo. O inimigo sempre me trazia algo para mim. Sempre tem um projeto dele. Ele sempre tem algo para satisfazer. Ele é, como se diz, uma armadilha. Sedutor, né? É ele. Primeiro ele atrai, né? Traz. Até lia um livro esses dias mesmo, que é como um peixe, né? Isso. Ele vai lá, ceva primeiro. Cevar que eu penso que ele trazia as coisas que eu gostava, né? Bebida, era mulher, era droga, né? Era se sentir o grande... Porque depois que acabava aquilo lá tudo, voltava tudo de novo. Depressão. Eu penso comigo assim que é momentâneo. É momentâneo. As coisas que ele tem é momentâneo. Ele te dá ali naquele momento ali, mas depois volta de novo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele, né? É a palavra do Senhor. Agora, interessante é que depois você começou a frequentar uma igreja, depois você se afastou, e depois você conheceu uma jovem, não era evangélica, mas depois ela passou a frequentar uma igreja e passou a te convidar para frequentar essa igreja evangélica. Um dia Jesus te falou através de um versículo, através de um texto, e você começou a ser mudado. Que texto foi esse? Se encontra na 2 Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo Jesus, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram, é isso que tudo se fez novo. Então eu começava a imaginar comigo assim que ainda que muitos me apontassem, né, lá atrás, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, só que Jesus estava apagando. Amém. Eu ficava imaginando aquele Jesus, então eu penso comigo, eu não tenho que imaginar o que o homem, ou vamos dizer, o que o povo acha de mim, o que o povo pensa de mim. Né? Em primeiro lugar, eu tenho que pensar o que Deus está achando de mim, o que Jesus quer de mim, o que Ele quer que eu faça, o que a palavra me instrui a fazer. Eu penso comigo em primeiro lugar. Então é um versículo de referência para mim, sim. Eu sempre gosto de pronunciar ele mesmo. Nova criatura. E já como começa dizendo, aquele que está em Cristo Jesus, ele é nova criatura. Não tem como você ser transformado, né? Você que já vem de uma vida desde lá de trás, levando... Uma vida errada. Uma vida errada, uma vida complicada, afastada de Jesus, e não tem como você ser bem sucedido, né? Eu penso assim comigo, não tem como você levar uma vida tranquila e em paz, porque aquilo tudo vai acabar, né? A palavra também diz que aquele que está em Cristo Jesus, ele é mais que vencedor. Eu pensava comigo assim, muitos às vezes poderia passar por mim e me dizer, não daria nada para minha vida, dizer, quem que é esse aí? Esse aí não é aquele que ontem estava se achando, porque eu era assim. Quando eu colocava a bebida, quando eu colocava a droga na cabeça... Você achava que você era... eu achava que eu era o super-homem. Né? Mas eu penso que o super, né, e filho do homem é Jesus, né? Amém. Só ele. Então, eu achava que estava por cima. Mas no outro dia, eu penso também que muitos me via lá por baixo. Né? Me via na sarjeta, me via caído. Só que hoje eu penso ao contrário. Através desse versículo, eu trago ele para mim,
Porque Jesus mudou a minha vida. Amém. Jesus muda, Ele transforma, né? E para isso que Ele veio, né? Para dar vida. Agora, a sua vida foi realmente transformada, porque a bebida já não faz mais parte dela, a droga já não faz mais parte dela, a prostituição já não faz mais parte. E hoje você tem uma auxiliadora que o Senhor preparou, você tem um lar constituído, você ainda pode, assim, abençoar sua mãe, você fez amizade com seu pai de novo, vocês restauraram. Vale a pena servir a Cristo? Porque o mundo aí fora diz, você vai ser crente, rapaz, você vai perder as coisas boas da vida, você vai perder o prazer da vida. Vale a pena estar no Senhor, andar com essa palavra dentro do coração e anunciar essa palavra? Vale a pena? Vale muito, porque Jesus tem sempre algo novo pra gente. Eu penso comigo. É como eu disse lá no começo, o inimigo, ele só é as mesmas coisas que ele oferece. Ele só tem isso aí para oferecer, ele não tem mais nada. E Jesus, ele me surpreende, porque ele sempre tem alguma coisa diferente. A palavra tem sempre algo diferente, a palavra ela nunca vem da mesma forma. Às vezes, é viva. Viva, eficaz. Como se diz, às vezes a pessoa já até ouviu uma pregação, mas a forma do que você acolhe, a forma do que o Espírito Santo trabalha no teu coração é completamente diferente. Porque às vezes você já ouviu... Mesmo texto. Você já ouviu a palavra e aquela palavra vem diferente no teu coração. Porque a palavra ela não volta vazia. Então, como é que eu vou ouvir alguma coisa ali e dizer que aquela ali não serve para mim? Alguma coisa daquele texto, daquela palavra, mesmo que você já conheceu, mesmo que você já ouviu, ela vai fazer a diferença de novo. O Espírito Santo tem sempre uma forma de tratar o coração da gente. Amém. É por isso que eu amo a palavra do Senhor. Almir, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe seu lar. Hoje você tem um ofício, você é um pedreiro. Você não teve a oportunidade de ter o estudo completo, como você me dizia. Mas hoje você tem uma profissão que, na bênção do Senhor, ela é mais do que suficiente para você viver e para você viver para o Senhor. Deus abençoe sua família, os seus sonhos e continue assim, sempre no Senhor. Muito Amém. Obrigado pela tua presença aqui. O prazer é todo meu. Amém. Eu conversei com o Almir, essa foi uma entrevista gostosa, porque você pode notar que o poder de Deus está atuando na vida daqueles que o temem e que se submetem a Ele. O programa Restaurando Vidas volta já já. Não saia daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero meditar hoje em um texto da Palavra do Senhor que se encontra na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso de número 15. Diz a Palavra do Senhor: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Eu quero orar por você. Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, que a Tua palavra chegue não só aos ouvidos hoje, mas aos corações, que haja grande poder através dessa palavra, Senhor, e que vidas, Senhor, sejam restauradas no poder que há na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala de o amor ao mundo. Quando a palavra diz mundo aqui nesse texto, quer dizer sistema governado por Satanás. O mundo tem atraído as pessoas, o mundo tem sugado as pessoas, o mundo tem oferecido às pessoas algo para preencher os corações. O desejo de um homem
que não conhece a Jesus, ele está totalmente em satisfazer o seu coração. Aqueles que já conhecem o Senhor Jesus, segundo a palavra também, tem que ter uma luta muito árdua, o espírito contra a carne. Nós não podemos deixar que a carne nos vença. O mundo, ele não quer te oferecer vida eterna, mas ele quer te oferecer algo que preencha o seu coração só durante essa vida na terra. E esse preenchimento ainda é um preenchimento muito ruim. Muitas pessoas, elas pensam que vão encontrar um forte alívio ao seu coração tomando algum entorpecente, uma bebida alcoólica, um caso fora do casamento, uma fofoca, uma maledicência, um programa que agride os valores, e elas sabem que elas vão para essa prática, mas quando voltam mais vazias ainda. Satanás não quer que você esteja no caminho do Senhor. Ele quer matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Deus, ele veio te chamar a atenção agora. Você tem amado o mundo e o presente século? Nós, cidadãos do Senhor, nós temos uma luta diária contra o velho homem, contra os desejos da carne. E nós temos que buscar na palavra as orientações e o discernimento para tomar decisões que agradem ao Senhor. Há muitas pessoas que querem viver o melhor do Evangelho e o melhor do mundo ao mesmo tempo. Nada disso vai dar certo. Você ficará assim com o melhor do mundo. Para viver o Evangelho, o Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. E ser santo é ser separado. Separado para louvar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor e para servir ao Senhor. As estratégias do mundo são muitas, as estratégias e artimanhas de Satanás também são muitas. Elas querem tirar o seu foco, elas querem que você não olhe para Jesus, mas se alimente com as coisas que o mundo pode oferecer. Nós não vivemos longe da sociedade. O próprio Senhor diz que não veio para nos tirar do mundo, mas para nos livrar do mal. Então, você deve observar. A palavra de Deus começa dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Tudo isso que está sendo oferecido é muitas vezes para a satisfação da sua carne. Você precisa olhar, buscar na palavra de Deus e ver os valores que a palavra de Deus te indica. Eu conheço pessoas que estão realmente se acabando, porque têm que buscar, por exemplo, na forma física. Há pessoas que malham todo dia e malham várias vezes ao dia para deixar um corpo próximo do que chamam de perfeição. O que chamam de perfeição não é o que a palavra diz, mas é o que o mundo ditou. Há meninas novas que não comem mais e depois vêm sofrer de várias doenças. Tudo isso para manter um corpo que agrada o padrão do mundo. Mas será que isso agrada a Deus? A palavra então vem te chamar a atenção. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A palavra de Deus diz que quando nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Deus traz preceitos eternos para a sua vida. E o mundo traz alegrias, e alegrias só para essa vida. E na maioria das vezes, ela dura muito pouco tempo, e o resto é tristeza, é canseira e é enfado. O Senhor Deus quer te trazer valores eternos, e valores eternos, eles não têm fim, são infinitos. Uma vida na glória do Senhor. Para isso você tem que negar a si mesmo e negar ao mundo. A palavra de Deus começa a tratar, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos da carne, a carne diz que nós temos que ter e não ser. Hoje eu vejo quanto que as pessoas se envolvem em dívidas, quanto que as pessoas se envolvem em cobiça, porque elas querem satisfazer a carne. A carne não se sacia com o ter. Sempre há uma necessidade nova, sempre há um desejo novo, mas isso não satisfaz profundamente e eternamente o seu coração. Eu vejo um movimento ali na rua Assis Figueiredo, aqui em Poços de Caldas, a rua principal se chama Assis Figueiredo. Eu vejo pessoas entrando em lojas com sacolas, um cartão de crédito, fazendo ali um boleto ou um carnezinho, e essas pessoas saem da loja sorrindo, carregada de coisas, e quando você encontra essas pessoas daqui 1, 2 semanas já estão
totalmente insatisfeita e precisando voltar àquelas mesmas lojas para abastecer os desejos da carne. É muito bom, a palavra de Deus diz que nós temos que vestir uma roupa decente, que nós temos que realmente proteger o templo do Espírito Santo, mas tudo que passa da simplicidade, tudo que passa da medida, já entra como concupiscência. E concupiscência quer dizer desejo mal. Desejo mal da carne pode te levar à falência espiritual e financeira. A palavra de Deus diz que a concupiscência dos olhos. Nós olhamos e desejamos aquilo que não é nosso. Nós olhamos e queremos, e muitas vezes o nosso coração se torna triste quando não conseguimos. Os desejos dos olhos podem ser maléficos à nossa vida espiritual. Nós temos que olhar diante da palavra do Senhor e os nossos olhos têm que desejar aquilo que edifica, aquilo que satisfaz a Deus, aquilo que está dentro da palavra do Senhor. O que passar disso é do maligno. Então nós temos que estar dosando a nossa carne e os nossos olhos. Olha, o olho nosso, ele vai além dos nossos sonhos. Muitas vezes você nem esperava ver alguma coisa que te agradasse. Quando o teu olho bate, você enxerga aquilo, você começa a desejar aquilo. E você começa a querer aquilo. E aquilo muitas vezes não é seu. E você começa ali a infringir os valores da palavra e começa a buscar aquilo de maneira incansável. Tome cuidado com isso. Analise perante a palavra se isso vai ser edificante para a sua vida. A palavra de Deus, ela fala também da soberba da vida. Eu vejo quantas pessoas desejam ter as coisas para mostrar aos outros. Quantas pessoas que são humildes, são pessoas amorosas, mas quando lhe é dada uma oportunidade de poder, de liderança, essas pessoas se tornam pessoas totalmente diferentes daquilo que nós conhecemos. O poder, a soberba da vida, a vaidade, segundo a palavra de Deus, ela traz a ruína, ela traz a queda, ela traz o abismo. Nós devemos analisar onde está a soberba dos nossos corações para que nós tratemos isso diante da palavra do Senhor. Eu fui um homem muito vaidoso em outras épocas. Eu queria muitas coisas, eu achava que era bom possuir, mas Deus tem trabalhado no meu coração. Deus tem amor pelo meu coração e tem me levado diante da palavra a reconhecer erros meus para que eu possa voltar atrás e corrigi-los. Nós devemos tratar com a palavra de Deus todas as áreas da nossa vida. Deus é bom, Deus é amoroso, Ele tem compaixão, Ele sente a tua dor, Ele quer tirar você do estágio que você se encontra e te levar a um lugar alto, a um lugar seguro, na rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela traz um alerta a nós todos. Ora, o mundo passa e os seus desejos, as suas concupiscências, os seus valores também passam, mas aquele que está no Senhor, este é eterno. Quanto tempo você acha que você terá de vida aqui nessa terra? Quanto tempo mais você espera viver aqui? Se você for mais jovem, você pode falar, olha, eu quero viver mais 50, 60 anos. Assim mesmo você não pode garantir, porque Deus dá a vida, tira, e Ele devolve aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas você já analisou que todas essas vaidades, todo esse ter que nós queremos tanto, isso tudo vai passar? Tem um ditado que diz que caixão não tem gaveta. Pior que isso, uma vida afastada eternamente do Senhor vai trazer uma angústia profunda aos corações daqueles que não receberam o Senhor como Jesus da sua vida. Você tem valorizado muito ter e o ser? Você tem valorizado muito e cobiçado as coisas? Tome cuidado com isso. É tempo de voltar para Jesus. É tempo de analisar a palavra de Deus e tomar uma decisão por Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Você que já é crente, analise a sua vida e veja se está de acordo com o Senhor. Eu quero orar por você. Senhor Deus, nós sabemos que o mundo tem ciladas e o inimigo também, Senhor. Nós queremos rejeitar tudo aquilo que é do mundo. Nós queremos deixar de amar o mundo e amar a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro e a um Deus cheio de compaixão. Nos ensina, tira da nossa vida tudo aquilo que não é teu, Senhor Deus. Eu peço, oro e abençoo essas vidas em nome de Jesus.
Amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida. Procure uma igreja perto da sua casa, onde a palavra de Deus é ensinada, e ensinada dentro da verdade. Você vai ser edificado, você vai começar a compreender mais e mais das verdades e dos valores do Senhor. Fiquem com Deus. Posso clamar pela fé, posso enxergar